Meu povo, voltei, né? Demorei, dei uma sumida, eu desapareci, mas eu voltei. Mas vocês sabem o motivo do meu sumiço, que foi porque eu estou grávida novamente. E o Nara, mas tá cedo. Eu sei, mas eu tô, né? E é aquela coisa, né? Então, por conta disso, eu vim aqui contar pra vocês como foi o meu relato de parto aqui na Alemanha, que foi o parto da minha pequena Julinha, né? Tudo começou no dia 15 de fevereiro de 2020. Eu estava em casa tranquila, tava eu e o Simon, né? Era domingo. E eu tava falando com uma minha irmã que mora aqui também. E eu senti um líquido escorrendo. Então, eu fui ver o que era e tinha saído o que chamam de tampão mucoso, que é tipo uma borrinha de café que desce, né? Que é normal. Que isso indica um dos estágios de que você tá entrando em trabalho de parto na gravidez. Então, era minha primeira gravidez, eu tava nervosa, não tava sentindo dor nem nada, mas eu fiquei preocupada. Então, a gente resolveu ir no médico. Fomos no hospital, chegando lá e tal, eu contei o que estava acontecendo. Então, a médica resolveu me atender, eu contei o que tinha acontecido, eles tiraram minha pressão, sentindo um pouco de dor de cabeça, às vezes eu sentia uma dificuldade de respirar. Eles falaram que pelo que eu tava sentindo, e por conta da minha pressão, que estava alta, porque já fazia umas 3 ou 4 semanas que eu tava tomando remédio para ajudar na pressão. E nesses casos, quando se tem pressão alta, eles tomam um cuidado maior, né? Então, eles disseram que aconselhavam que eu ficasse no hospital de observação e tudo. Mas nisso, aquele mistério, eles nunca me contavam tudo certo, né? E eu resolvi ficar no hospital por conta da recomendação médica também. E no CTG tava dando um pouco de contração, mas nada demais. Então, beleza, quando foi no dia 16, no dia seguinte, eu tava me sentindo melhor, não tava saindo mais nada. E a médica foi me visitar, eles foram lá e tá tudo bem, tá, é isso. Amanhã eu volto aqui. A médica falou, aí eu perguntei, né? Pô, você tá tudo bem, então eu queria ir pra casa. Eu posso ir pra casa? Aí ela olhou pra enfermeira que tava lá do lado, né? E disse assim: eu vou ver os seus exames, que eu tinha feito o exame de sangue, exame de urina, né? E tal. E aí eu volto aqui. Em menos de uma hora, a médica voltou e falou assim: ó, o seu exame deu um pouco alterado, então eu não posso te liberar, você vai ter que ficar aqui de observação. Aí eles me deram um. Aí eu comecei a achar assim estranho, né? Porque menos de uma hora atrás ela tinha dito que tava tudo bem e depois disse que não, né? Eles não queriam me assustar, talvez, né? Mas beleza. Aqui na Alemanha, eles não, geralmente, no meu caso, né, que foi o que aconteceu comigo, eles evitam contar bastante, muita coisa, pra não assustar a grávida, aquilo e tal, né? Eles me deram um potão marrom, que era pra eu urinar, né, pra fazer xixi nesse pote, pra medir a quantidade de urina, porque eu estava com um alto índice de proteína na urina, e nesses casos, com pressão alta, alto índice de proteína na urina, pode ser início de pré-eclâmpsia. Então, eu não poderia sair de lá, eles teriam que ficar de observação comigo. Eu tava com 39 semanas. Então, eu fiquei lá, né? Caso acontecesse alguma coisa e eu tivesse pré-eclâmpsia, eles iriam fazer uma cesárea. Bom, eles não me disseram isso, mas eu imaginei que seria assim, porque no Brasil, quando você tem pré-eclâmpsia, início de pré-eclâmpsia, ou risco de alguma coisa, eles fazem logo a cesárea. Quando foi no dia 17, no dia seguinte, de manhã, quando eu fui fazer o xixi no potinho marrom, desceu um negócio grande, aquilo que era o tampão mucoso. O tampão mucoso não tinha saído antes, veio sair só no terceiro dia que eu tava no hospital, né? E aí eles disseram que se acontecesse alguma coisa, eu começasse a sentir uma contração, algo do tipo, eu descesse pra falar. E aí eu desci pra falar com a médica, falei o que tinha acontecido e tal. Aí eles falaram assim, ó, olha, a gente já ia te chamar porque a gente vai te dar uns comprimidos para induzir o parto, porque baixa quantidade de líquido na barriga, tipo pouca água, né? Então eles iriam induzir o parto. Esse aqui é o meu marido, meu pichejo. Então, no dia 17, que eles me deram um remédio para me dar o comprimido para indução do parto,
Após 1 hora, eu comecei a sentir as contrações. Então, as minhas reais contrações do meu parto começaram quando eles me deram o remédio de indução, o que iria dificultar bastante, porque eu tive as minhas reais contrações e as contrações do remédio de indução do parto. Aí, após 1 hora, as minhas contrações começaram a vir. Eram contrações fortes que vinham a cada 3 minutos. Geralmente, se vem contrações a cada 3 minutos, quando você já tá bem perto de ter o bebê, na hora do parto mesmo, né? E por conta do remédio de indução e as minhas contrações reais, eu tava tendo como se fosse já as contrações pra hora mesmo do bebê nascer, pros momentos finais. Dor, era dor, era dor. Aí eles me davam remédio, melhoravam um pouquinho, eu conseguia cochilar. Eles falavam que eu devia descansar ao máximo. Deita, vai dormir, tenta descansar. Não vai andar pra tentar fazer o trabalho andar mais rápido, não. Você tem que descansar por conta da minha pressão. Foi da madrugada do dia 17 pro dia 18. A dor ficou tão forte que eu não tava mais aguentando. Só que é só com 1 centímetro de dilatação. E a dor lá. E a gente fazia o CTG, e eles me davam remédio, eu conseguia descansar um pouquinho, e a dor. E eu sentindo dor, e eu sentindo dor, e eu sentindo dor da contração. Quando foi no dia 18, de manhã, umas 4, 5 da manhã, eu desci pra fazer o CTG e tal, que eu não tava mais aguentando de dor. E eles me dando remédio, falando pra eu descansar e nada. Aí eu assim, qualquer coisa eu quero uma cesárea. E eles, não, tá tudo bem. Quando foi da madrugada do dia 18 pro dia 19, aí o bicho pegou pra mim. Porque eu não tava mais aguentando a dor e o remédio que eles estavam me dando, o ibuprofeno, eu acho que era esse, não tava mais servindo pra mim, entendeu? Que a dor tava forte e eu ainda tava com 1 centímetro de dilatação. No terceiro dia de contrações, né? De trabalho de parto. E aí a Rebam ia lá, tentava me acalmar, segurava minha mão e eu falava assim, eu não consigo, não tô mais aguentando. Isso era umas 4 da manhã. E no hospital, o Simon podia ficar comigo, era só eu e o Simon, né? Então, ele só podia ficar comigo das 8 da manhã até as 8 da noite. Só que e depois eu dormia sozinha, porque era o quarto compartilhado, né? Tinha um quarto individual, mas tinha que andar com antecedência. Eu não podia marcar com antecedência, até porque eu não sabia quando eu ia entrar em trabalho de parto, né? Aí, beleza. Então, eu liguei pro Simon e ele foi pro hospital. Que eu já tava na parte de baixo, já pra entrar já em trabalho de parto realmente, né? Então, eu vou chamar o médico. Porque você tá com 2 centímetros. Eu não tava com muitos centímetros ainda de dilatação, ainda precisava muito. Mas eu já tava há 3 dias naquele estado, com pressão alta. E então eles iam chamar o médico pra fazer a peridural, porque a dor tava muito forte, porque eu tava com a dor real da minha contração e do remédio de indução, né? Então eu tava realmente a cada 3 minutos sentindo umas contrações muito fortes. Então, nisso, a Rebame já tava lá na sala comigo o tempo todo. O Simon ficou lá comigo o tempo todo. E quando foi umas 6 da manhã, o médico fez a peridural. Conseguia, tipo... Não era meio que era meio que um desmaio, porque, tipo, eu dormia, eu conseguia fechar o olho e esquecer a dor por um momento quando eu tava com a peridural. Mas aí, quando tava saindo já o efeito, né, da injeção, eu não aguentava mais. E eu apertei a mão da Rebame com tanta força. Porque ela fica lá. A médica só vai lá na hora de tirar o bebê. Quem fica com você o tempo todo e ajuda em tudo é a Rebame. A Rebame fica lá com você. Ela foi um amor de pessoa. E quando foi umas 7 ou 8, eu ainda tava com 2 centímetros de dilatação na hora de dilatar. Ela disse assim, vamos fazer uns exercícios aqui. A gente vai se virar para um lado e se virar pro outro. Você vai virar para um lado e vai virar pro outro. E eu ficava nessa, né? Virando pro lado, virando pro outro. Eu disse assim, eu não aguento não. Eu não aguento mais, tá muito forte. Me leva pra uma sala de cirurgia. Eu não quero mais sentir essa dor. Eu não aguento mais. A dor era tão forte, eu não consigo descrever a sensação que eu senti naquele momento, daquela dor. E o Simon comigo também, segurando a minha mão, e a Rebame segurando a minha mão, e eu apertando a mão dos dois. E aí eles resolveram me dar a segunda dose da peridural,
porque o efeito estava passando, eu não estava aguentando, eu gritava de dor, eu tentava ao máximo me concentrar, me controlar para não gritar, mas eu realmente gritei, eu gritei muito. Durante esse período que eu fiquei lá com a Rebambi, eu também vomitei algumas vezes, eu perdi a noção do tempo, a pressão alta, eu suando muito e vomitando também, né, com muita dor e tal. Eu ficava falando, a culpa é sua, falava por cima, a culpa é sua, se não fosse você eu não tava sentindo essa dor. Aí eu, ai meu Deus do céu. E a Rebami começava a rir, e o Simon fazia uma cara de desespero, e ele tentava me ajudar, e eu, sai daqui, vem pra cá, sai daqui, vem pra cá, e nisso o tempo todo. E aí eu tava com 3 centímetros de dilatação. Demorava muito, só que quando a gente começou a fazer os exercícios pra um lado, pro outro, né, pra um lado, pro outro, a cada contração que eu sentia, foi ajudando mais. Aí foi pra 4, foi pra 5. Quando foi 4 da tarde, eu ainda tava com 5 centímetros de dilatação. Então eles me deram a 3ª dose da peridural. E a minha pressão alta, e a minha pressão lá em cima, né? E eu não conseguia ver nada. E ele me ajudando, me dando água comigo o tempo todo. O Simon, ele foi o meu alicerce do início ao fim. Ele tava comigo o tempo todo. Ele é um homem incrível, um esposo incrível, um pai incrível. E ele tá sempre comigo, me ajudando o tempo todo. Ele é muito bom pra mim. Quando foi às 17 horas, tava com 8 centímetros de dilatação. E eu pedindo a cesárea. E eles fingindo que não me escutavam. E eu pedindo cesárea, eles fingindo que não me escutavam. E aí eles assim, mas você é forte. Eu disse assim, eu não sou não aguento mais. Não, você é assim, você aguenta assim, você aguentou até agora, você consegue aguentar um pouco mais. Eu não consigo. Eu não quero mais. E eu chorava, e eu gritava, e eu chorava. Sempre que eu falava assim, meu Deus, eu não aguento mais, me leva pra sala de cirurgia. O Simon disse assim, Nara, calma, não fala isso, você consegue. Bem calminho, me ajudando. E eu, porra, cala a boca, eu que tô com dor. Eu tô com dor aqui. E apertando ele, e ele olhando pra mim assustado, com os olhos arregalados. E a Rebami rindo. E aí, com 8 centímetros de dilatação, já dava pra ver a cabecinha da Julie. Até que, finalmente, eu cheguei nos 10 centímetros de dilatação às 18 horas. Já com a 4ª dose de peridural, né? E aí começou realmente o trabalho. A Rebami chamou a médica. A médica foi lá e fazer o parto, né? E a Julinha nasceu às 18h30, após 30 minutos do que eu fiz os 10 centímetros de dilatação, a Julie nasceu. Tão linda, cabelinho bem pretinho, olhinho castanho. 2,890 kg. Coisa mais linda desse mundo. Tão lindinha, ela ficou tanto tempo olhando pra mim, olhando pra cima. E a dor que eu senti, aquela dor indescritível, aquela dor mesmo, passou. Tudo passou, tudo ficou bem. Quando eu vi o rostinho dela, aquela coisa linda, que agora tá bem sapequinha, com 7 meses. E essa foi a minha história de relato de parto. Eu fiquei 19 horas em trabalho de parto, do dia 18 para o dia 19. 3 dias em contração, né? Com contrações fortes já. E fiquei 1 semana no hospital, depois eu fui para casa e ficou tudo bem. Eu tive pré-eclâmpsia com risco de eclâmpsia. Então foi por conta disso que eles me mantiveram lá. Aqui na Alemanha eles têm essa mania, modo deles de agir, de optar sempre pelo parto normal, se for possível. Eles estavam comigo o tempo todo, eles tentavam não falar muito para não me assustar. Eu só descobri realmente que eu tava com risco de eclâmpsia quando eu recebi o meu Mutterpass, que aqui a gente tem um caderninho, né, que é o Mutterpass, e aí eu realmente descobri, né, que eu tava com risco de eclâmpsia, mas deu tudo certo, eles estavam comigo o tempo todo, se acontecesse alguma coisa eles iam me levar para a sala de cirurgia, e o parto normal foi realmente melhor, né, logo eu fiquei boa, apesar de toda a dor nesses 3 dias que eu tive,
valeu a pena. Minha princesa nasceu linda, saudável, eu também tô bem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha história. E vamos ver como será o próximo, né?